Obrigado por você acessar esse vídeo. Eu sou Márcio Moraes, gerente de planejamento de carreira da QI Profissional. Nós estamos com um projeto bem interessante, que é conversar com algumas pessoas e verificar o que eles têm de experiência que possa contribuir para os demais profissionais que estão em busca de uma recolocação. Nós sabemos que agora essa nova normalidade permitirá entrevistas mais online, ou seja, mais entrevistas online. Como é que nós devemos nos comportar numa situação dessa? Para isso, chamamos a Júlia. A Júlia é uma consultora de imagem, mas é da imagem pessoal. O propósito, nesse primeiro momento da conversa com ela, foi fazer um piloto, para ver como é que seria os conteúdos, as temáticas, e depois realizar uma entrevista oficial. Mas esse piloto ficou tão interessante, ficou muito bom, que separamos alguns trechos e colocamos aqui para vocês também participarem, assistirem e adquirirem uma experiência que a Júlia nos passará. Caso você tenha mais algum tema, também ligado à parte de imagem pessoal ou de qualquer outra relação à forma de se recolocar durante esse período de pandemia e pós-pandemia, nos remeta, nos encaminhe, compartilha conosco. Quem sabe a gente consegue achar um profissional que possa resolver a tua dúvida e poder, resolvendo a tua dúvida, resolver a dúvida de muitos outros profissionais. Participe conosco desse vídeo, lembrando, era um sistema piloto. Virou uma entrevista interessante. Então foi todo adaptado aquele sistema piloto para gerar aí uma conversa com a Júlia. Vejam os principais trechos. Obrigado. Pessoal, hoje eu tenho um papo legal aqui com a Júlia. A Júlia é consultora de imagem, mas que tipo de imagem é essa, Júlia, que a gente tem que se preocupar tanto? O que faz uma consultora de imagem? Bom, a consultoria de imagem, ela vem te ajudar a fazer a sua marca pessoal. Hoje em dia se fala muito sobre personal brand. Não é somente falar sobre código de vestir, né? O dress code aí das empresas. Dentro do meio corporativo, você precisa ter a sua marca. Quem é, por exemplo, o Márcio Moraes? Qual é a maneira que ele se porta? Quais são as preferências dele? Qual é o tom de voz que ele usa em cada tipo de situação? Até mesmo qual é a cor que ele gosta, que traduz a personalidade dele. Às vezes, você pode estar tendo uma interferência de comunicação. O que você fala é uma coisa, mas o que você expressa através do seu tom de voz, da sua vestimenta, dos seus comportamentos, principalmente, não são de acordo com o que você fala. Esse está sendo um desafio para todo mundo, inclusive para os grandes CEOs aí das empresas, né? Mas eles já são CEOs e a gente está procurando uma recolocação. Tudo que você pensa, se você estivesse saindo da sua casa para ir para uma entrevista, todas aquelas orientações se aplicam ao meio virtual. Sendo que você vai ter que ter um pouquinho mais de preocupação. Às vezes a gente cai no erro de pensar que é o contrário, né? Vai ter menos preocupação porque está em casa. Então, eu estou aqui conversando com você. Eu me preparei antes, eu coloquei uma roupa, né? Penteei meu cabelo, arrumei o ambiente que eu estaria. O que está atrás de mim não pode ser mais atraente do que eu. Então, por exemplo, eu coloquei uma blusa que está combinando com o fundo, então não está mais atraente do que eu. Se você é uma pessoa que está querendo passar uma ideia de uma pessoa mais intelectualizada, né? Uma entrevista, por exemplo, de um cargo de chefia, não cai bem você ter, por exemplo, alguma coisa que seja muito pessoal atrás, né? Que exponha muito a sua pessoa, né? Então, fotos de família, algo sobre religião, algo sobre suas preferências de esporte ou até mesmo de política, né? Caberia bem um fundo neutro ou até mesmo com uns livros que sejam da sua área de atuação, para mostrar que você estuda, que você está em permanente, em constante aprendizado também, né? Que você busca atualização
é uma ótima dica. Sem falar dentro do processo seletivo, né, que eu não tenho tanta expertise para falar, talvez mais você, mais um parênteses, eu acho que no Brasil a gente tem poucos profissionais qualificados ainda nessa função, que poderiam, por exemplo, estar extraindo desse momento muito mais elementos do que se extrai hoje, né? Então, através de tom de voz, de linguagem corporal mesmo como um todo. Mas, sim, quando você vai fisicamente a uma entrevista, você está no ambiente da empresa. Quando você está virtualmente numa entrevista, você está em seu ambiente. Então, o ambiente está te trazendo, tem que ser seu aliado, né? Você tem mais possibilidades de falar, de dizer o que você quer sem necessariamente falar. Então, por exemplo, o exemplo dos livros, como eu disse, né? Vou colocar livros que são da minha área de trabalho, de coisas que eu tenho especialidade, né? Que vão trazer isso. É importante falar, Márcio, que a nossa linguagem, a mensagem passada, 93% é não verbal, né? Apenas 7% é o contexto que a gente está falando. Os outros 93% são do que se vê e do que se ouve. O tom de voz, o ritmo da voz, as cores que você usa, as texturas que você escolhe, né? A maneira como você usa o óculos, o cabelo. Tudo isso tá um conjunto de coisas que vem trazer uma mensagem ao seu interlocutor. Tanto é que as pessoas fazem entrevistas e querem ver umas às outras. Nós somos seres visuais, né? Eu tive um cliente que teve uma entrevista, um processo seletivo bastante longo, e ele teve uma entrevista com a chefe, que hoje é a chefe direta dele, e ela começou a entrevista virtual, falando, olha, eu só tenho 30 minutos com você. E a entrevista durou 18 minutos. Ele falou, nossa, Júlia, 18 minutos? Ela não... Para que ela não sabe nada sobre mim? Eu falei, engano seu. Ela já tem todos os relatórios de todas as entrevistas anteriores, inclusive o relatório que Márcio manda, né, Márcio? Com o DISC, todas as orientações, o currículo que a QI elabora. Ela só precisava te ver falar. Sentir firmeza no que você está falando. Te ver falar. Ver quem você é, né? O que você acredita, a maneira como você escolhe as palavras. E acabou que esse profissional conseguiu a colocação, né? É uma necessidade que a gente tem de ver um ao outro, né? Senão as entrevistas, os processos seletivos não teriam essa parte.